Basta pesquisar o canal Audionóvel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 771 – Lágrima Sagrada do Nirvana. Ansem tocou sua testa e não sentiu nada. Estava liso e sem rugas, como de costume. Mas o rosto de Zhou Mei não parecia que ela estava mentindo para ele. Ansem tirou um espelho de sua mochila, o que foi usado para o Beatle Night, e deu uma olhada. O rosto de Ansem caiu. Na testa, entre as sobrancelhas, havia um único ponto vermelho. Ele tentou esfregar, mas era como se tivesse sido marcado. Não importava o quanto ele esfregasse, não iria embora. Ansem deu uma olhada mais de perto. O ponto vermelho estava na superfície de sua pele, mas era tão teimoso como se estivesse embutido. Removê-lo tão cedo não parecia provável. Rapidamente, Ansem executou seu Dongguan Sutra para ver se havia algo errado com seu corpo. Para seu alívio, não houve problemas e tudo parecia normal. Então o que é isso exatamente? Ansem então pensou no espírito que havia saído daquela porta de metal e nas coisas que ele havia dito. Assim que sua mente refletiu sobre esses eventos, um sentimento inquieto começou a crescer. Mas ele ainda não estava muito preocupado. O espírito poderia tê-lo matado se quisesse, então ficou claro que ele ainda não estava no ponto de corte. Mas Ansem ficou chateado ao saber que havia recebido uma marca aparentemente permanente em sua testa. Se estou adivinhando corretamente, esse espírito deve ter vindo do terceiro abrigo. O rinoceronte sagrado deve ter sido levado para lá. Mas por que ele pararia para me marcar? Ansem franziu a testa, incapaz de descobrir o que havia acontecido. Agora, Ansem queria ir embora do deserto negro de uma vez por todas. Ele estava queimando de curiosidade, então ele queria voltar para a civilização e começar a perguntar sobre o terceiro abrigo. Ele não seria capaz de aprender uma única coisa de sua localização atual. Ansem não tinha pressa em aprender sobre o terceiro abrigo, já que não tinha nenhuma conexão imediata com o local, e levaria um tempo até que ele fosse para lá. Mas agora as coisas eram diferentes. Um desejo ardente criou raízes em seu coração, ele queria saber como era o secreto terceiro abrigo. Por quilômetros ao seu redor, até onde seus olhos podiam ver, havia apenas um deserto sufocante. Não havia um único abrigo para ser encontrado. Ele não podia fazer nada de onde estava agora, então tudo o que podia fazer era continuar com o que vinha fazendo até agora. Meio-dia depois, a fada os alcançou e voou ao redor de Ansem com um olhar de excitação. Ele não deu muita atenção a ela, no entanto. Ele permaneceu sentado no Golden Roarer e brincou com a lágrima cristalizada do rinoceronte. Ele lançou seu Dongguan Sutra para ver se conseguia absorvê-lo. Mas o Dongguan Sutra não funcionou como esperado, apesar de sua simulação do fluxo de energia do rinoceronte. Houve uma reação diferente. A lágrima em sua mão derreteu em uma espécie de água benta, que encharcou seu corpo. Por mais curioso que isso fosse, ele não recebeu um anúncio de aumento genogênico. Isso desapontou. Mas a lágrima foi como uma luz sagrada que limpou todas as suas células. Sua pele começou a descascar, pois a sujeira subiu à superfície e foi jogada fora. Depois que esse processo começou, Ansem poderia descascar grandes filmes de sua pele. Era como se ele estivesse se desfazendo, e toda vez que ele removia um pouco de sua pele velha, agora morta, mais sujeira aparecia e era limpa. Depois de fazer isso 4 vezes, seu corpo ficou muito à vontade e com um conforto que ele nunca soube que existia. Agora ele se sentia como se tivesse sofrido uma gripe e um nariz miseravelmente entupido para acompanhar. Mas agora, ele estava totalmente curado. Seu nariz estava limpo e ele podia respirar como nunca antes. Isso realmente é uma coisa boa. Ansem ficou surpreso, sentindo como se seu corpo tivesse acabado de renascer. A eficácia da lágrima foi incrível.
Essa foi a lágrima que caiu dos olhos do rinoceronte enquanto ele evoluía. Ele possuía um poder nirvânico e, por meio dessa energia que havia absorvido da lágrima do rinoceronte, ele se sentiu renascido. Mesmo que ele pegasse o fruto do cacto e o comesse, ele achava que a lágrima que receberá era um item muito maior. Embora esta lágrima sagrada do Nirvana não tenha aumentado o número de genes de Ansem, ela os fortaleceu. A qualidade dos genes sempre excedeu a quantidade. Seu nível existencial pode não ter subido, mas tal tarefa era algo que levaria muito tempo para ser feito. Era algo para o qual Ansem estava preparado, de qualquer maneira. A sujeira e a pele velha de Ansem continuaram a descascar, e seu corpo realizou esse ciclo 10 vezes antes de parar. Isso não ocorreu ao longo de um dia, no entanto. Mas depois que ele terminou, seu corpo estava pesado. Tudo em sua visão ficou turvo, e sua anterior facilidade de respirar tornou-se uma luta. Ele sentiu como se a atmosfera tivesse sido consumida por fumaça ou poeira. Ansem ficou surpreso. Parecia quando ele se tornou um evoluidor e estava no primeiro abrigo. Era esse tipo de sentimento, mas não tão forte. Felizmente, meu corpo não evoluiu o suficiente para ser excluído do segundo abrigo. Se isso acontecesse, seria terrível. Se eu fosse excluído, teria que me tornar um superador antes de chegar ao terceiro abrigo. Ansem suspirou e continuou a pensar, às vezes, não posso comer aleatoriamente o que desejo. Essa lágrima está muito além do que eu esperava. É muito poderosa. Excede o que normalmente é oferecido por supercriaturas. Embora sua condição física não tenha melhorado, seu primeiro bloqueio genético foi totalmente aberto. E isso foi um choque. Embora ele não tivesse atingido a forma física de 300 e se tornado um ser celestial, ele já podia liderar seu verdadeiro poder. Isso o deixou exuberantemente feliz. Foi uma pena que Zhou Yumei estivesse com ele, porque ele pensou em dar uma chance aos seus novos poderes. Homens bons sempre recebem boas recompensas. Ansem não conseguia parar de repetir essa frase para si mesmo. Se os outros soubessem o que ele estava pensando, ele seria visto com desdém. A verdade é que ele nunca havia feito nem pensado em fazer uma boa ação. Ansem continuou cavalgando pelas terras sufocantes do deserto negro em tédio. Buscando ocupar sua mente, resolveu pesquisar um pouco mais sobre o fluxo de energia do rinoceronte branco. O rinoceronte era incrivelmente forte, então seu fluxo de energia não poderia ser tão ruim. Portanto, Ansem queria tentar. Ansem então descobriu que a luz sagrada não se prestava a nenhum ato de agressão. A luz sagrada pode curar feridas e fornecer efeitos curativos impressionantes, mas não pode ser usada para ataques. Pequenos ferimentos poderiam ser imediatamente curados pela luz, mas a eficácia futura geral dependeria do nível do indivíduo. Ele não tinha preparo físico suficiente agora, e sua energia não era nem de longe tão impressionante quanto a do rinoceronte. Como tal, qualquer luz sagrada que ele simulasse não seria tão forte. Ainda assim, isso satisfez Ansem. Viver neste mundo era imprevisível e as coisas podiam mudar em um piscar de olhos. Se alguma vez houvesse uma crise e ajuda médica fosse necessária, mas não pudesse ser encontrada, essa habilidade seria incrivelmente valiosa. Depois de caminhar por uma dúzia de dias, seus olhos se encontraram com a visão do deserto de Gobi e uma montanha próxima. Isso deixou Ansem e Zhou Yumei incrivelmente felizes, pois agora, finalmente, haviam saído do deserto negro. Ansem apressou o passo no desejo de um abrigo. Ele queria voltar para a Aliança e descobrir tudo o que pudesse sobre o terceiro abrigo. Capítulo 772 – O Contrato Espiritual. Ansem e Zhou Yumei começaram a cruzar a montanha e, não muito tempo depois, tropeçaram em outro humano. Zhou Yumei quase pulou de alegria. Cara mal! Você não pode mais me ameaçar, disse Zhou Yumei a Ansem em tom de zombaria, depois de perguntar ao sujeito se havia algum abrigo por perto. Ela então saltou para cima e para baixo em alegria infantil. Assim que chegarmos, prepare a quantia que você me deve.
Eu tenho uma pilha de promissórias aqui, seladas e assinadas. Nem pense em tentar se esquivar de me pagar, Ansem disse friamente. Zumbir. Zhou Yumei mostrou a língua para Ansem e se virou para caminhar na direção do abrigo. Você está simplesmente saindo assim. Ansem parou Zhou Yumei. Bem, o que mais posso fazer? Zhou Yumei perguntou, com aparente confusão. Você pode ir, mas se você mantiver Little Orange em um abrigo, você não tem medo de que outros tentem matá-lo? Ansem disse. Com o que me preocupar? Até eu sei que nada pode competir com a pequena laranja, disse Zhou Yumei, enquanto acariciava orgulhosamente a cabeça da pequena laranja. Você está sugerindo que permitirá que Little Orange saia por aí assassinando pessoas no abrigo? Ansem perguntou. Zhou Yumei franziu a testa e disse, bem, o que mais devo fazer? Eu posso estabelecer um acampamento aqui, e você pode permitir que Little Orange permaneça. Ansem recuperou sua barraca das mochilas que forravam o Golden Graveler e a ergueu. Depois de configurá-lo, Ansem disse a Little Orange, a raposa prateada e a pequena fada para ficarem dentro. Todos aqueles que não pudessem ser teletransportados permaneceriam. Então ele convocou Steel Prince e ordenou que ele ficasse para trás para guardar o acampamento também. Se alguém se aproximasse, o príncipe de aço poderia negociar com eles para impedir sua aproximação. Se as pessoas não prestassem atenção ao que o espírito lhes dizia, o que aconteceria a seguir não seria algo pelo qual Ansem pudesse ser responsabilizado. Se alguém tinha um desejo de morte, isso era culpa deles. Depois de configurar tudo, Ansem levou Zhou Yumei ao abrigo humano. Era apenas um pequeno abrigo para cavaleiros de pouco renome, mas eles foram informados de que algumas centenas de quilômetros adiante havia outro abrigo que era grande em tamanho. Aquele era um abrigo real. Sem dúvida, serviu como um centro para inúmeros outros humanos. Ansem e Zhou Yumei estavam com pressa de chegar lá. Sem parar ninguém para obter informações, eles viajaram para o abrigo o mais rápido que puderam, para que pudessem se teletransportar de volta para a Aliança. Quando ele voltou, Ansem ligou para Ji Yanran para informá-la de que ele estava seguro em sua ausência. Eles conversaram por um tempo e, durante a discussão, Ansem fez questão de perguntar sobre o santuário do terceiro deus. Espere por mim em seu quarto, trarei ele comigo. Este não é um assunto apropriado para ser discutido em um comunicador. Ji Yanran então desligou. Não muito tempo depois, Ji Yanran visitou o quarto de Ansem com N a reboque. Depois que Ansem os cumprimentou na entrada e os fez sentar, Ji Yanran se virou para falar com N. N, conte a Ansem sobre a situação no santuário do terceiro deus. N olhou para Ansem e com uma expressão confusa, disse, a razão pela qual a aliança impede superadores de discutir o santuário do terceiro deus é porque somos o nível mais baixo dos habitantes do santuário do terceiro deus. Os verdadeiros mestres do santuário do terceiro deus são espíritos, e eles governam o lugar. De jeito nenhum. Não deveria haver 1 milhão de superadores humanos vivendo lá. Ansem ficou chocado com esta revelação. Há 1 milhão, sim. Mas eles estão perdidos e espalhados pelo santuário do terceiro deus. Encontrar outro humano é raro, e você teria a sorte de encontrar apenas um em uma jornada que abrange a distância entre 10 abrigos. Se você acendesse entrar no santuário do terceiro deus, e acabar chegando a um abrigo humano, seria como ganhar na loteria. N explicou a situação sem emoção. Isso é muito sombrio, disse Ansem com um sorriso irônico. N de repente deu um sorriso complicado e disse, Grim? Você acha que isso é sombrio? Isso não é nem a metade. Quando os humanos entram no santuário do terceiro deus, todos são enviados para um abrigo. Abrigo. Você sabe onde eles vão parar, não é? Abrigos espirituais? Como isso é possível? Os olhos de Ansem se arregalaram, incapaz de compreender como seria tal cena. No santuário do terceiro deus, até mesmo criaturas comuns podem ser seres celestiais, e até mesmo o nível mais baixo de abrigos espirituais estaria cheio de espíritos e criaturas.
Qualquer humano que chegasse ao santuário do terceiro Deus para ser recebido por tal horror estaria condenado. Seria impossível para eles resistir a tal poder. Não é de admirar que tantas pessoas optem por não se mudar para o santuário do terceiro Deus, então. Ir para lá soa muito como uma sentença de morte. 1 milhão de volutores sobreviventes lá devem ser ferozmente fortes. Ansem tinha um sorriso irônico. Forte? Mais uma vez, devo dizer-lhe que você está errado. Eles trazem vergonha para a raça humana, disse N friamente. Por quê? Qual é o problema? Ansem estava com preguiça de pensar no que ela estava insinuando, então ele pediu que ela explicasse tudo. Ganhar a vida para si mesmo no santuário do terceiro Deus só pode ser feito de 3 maneiras diferentes. Primeiro, você pode acabar sendo enviado para um abrigo espiritual de nível inferior. Espíritos e criaturas vagam por lá, mas se você puder escapar, então você vive. Em segundo lugar, você pode ser enviado para um abrigo humano e estar seguro desde o início. N parou por um momento, mas continuou dizendo, por mais difícil que a primeira opção possa ser, a segunda não é nada fácil de alcançar. Abrigos humanos são uma raridade. Comparados aos inúmeros abrigos espirituais, o número de humanos possui é muito pequeno. É raro acabar em abrigos de espíritos comuns também, devido à maioria ter sido destruída por espíritos competidores. Quando conquistados, eles não são dominados. Eles são arruinados e deixados assim. Abrigos inferiores são rapidamente destruídos vencidos por outros maiores. Você mencionou 3 possibilidades diferentes. Ansem franziu a testa, entendendo que o terceiro tinha que ser o mais importante. Sim, há uma outra opção. E isso é ceder ao governo dos espíritos. Você pode assinar um contrato com eles, prometendo lealdade e fidelidade ao governo deles. Uma perda de sua vida, por assim dizer, disse N calmamente. A reação de Ansem, no entanto, foi tudo menos isso. Ele ficou horrorizado. Foi por isso que a aliança não divulgou a situação para outras pessoas. No santuário do terceiro Deus, os humanos são feitos escravos, na maioria das vezes. Tudo o que posso dizer com certeza é que, se você acabar em um abrigo espiritual de nível inferior, parabéns. Você provavelmente viverá. Eles são interraciais, e se você assinar um contrato com eles, será tratado como um membro justo de sua sociedade. Somente se fosse um abrigo de classe alta, você poderia receber um contrato para se submeter à escravidão. E se você não puder fornecer os recursos que eles incumbem de obter ou que eles desejam primeiro na sua chegada, então você pode nem mesmo ter a misericórdia de ser seu escravo. Eles o matarão sem hesitação. N não falou mais, mas Ansem estava começando a entender a complexidade da situação no santuário do terceiro Deus. Por meio dessa discussão, uma coisa foi esclarecida para Ansem. Quando aquele espírito trouxe o rinoceronte para o santuário do terceiro Deus, ele deve ter visto o poder dentro de Ansem e assim o marcou. No futuro, provavelmente traria Ansem com ele também. Claro, era apenas uma marca. Não era como se um contrato genuíno tivesse sido assinado. Os contratos só eram assinados se ambas as partes concordassem. Eu me pergunto de que classe é esse espírito? Se ele pode vir ao santuário do segundo Deus e dar uma carona ao rinoceronte para casa com ele, seu nível não pode ser tão baixo, Ansem pensou profundamente, não querendo se tornar escravo de alguns espíritos. Ainda assim, assinar um contrato com um espírito não é de todo ruim. Pode haver benefícios nisso, disse Ji Yanran. Que benefícios haveria? Ansem perguntou com surpresa. Capítulo 773, Gene espiritual. Gene do espírito. Ji Yanran falou lentamente as 2 palavras. Genes espirituais? Você pode obter genes comendo espíritos? Os olhos de Ansem se arregalaram, pois era a primeira vez que ele ouvia algo assim. Ji Yanran riu e disse, não. Você não pode obter pontos genéticos comendo destilados. Comer destilados é inútil.
Ansem não respondeu e esperou silenciosamente pela explicação de Ji Yanran. As diferenças entre o santuário do segundo deus e o santuário do terceiro deus eram muito grandes. N, você deveria explicar isso. Ji Yanran não conseguiu explicar por si mesma, pois não havia estado no santuário do terceiro deus. Assim, ela temia não poder descrevê-lo tão eficientemente quanto gostaria. N acenou com a cabeça e disse: o santuário do primeiro deus e o santuário do segundo deus exigem que você mate criaturas para aumentar sua aptidão. No santuário do terceiro deus, além da aptidão, você também deve abrir seus bloqueios genéticos. Existem duas maneiras de desbloquear bloqueios de genes. Primeiro, é através da arte pergeno que você aprende. Quando sua forma física fica mais forte e você pratica cada vez mais com a mesma habilidade, você pode desbloquear níveis mais altos de seu bloqueio de genes. Este método requer os pontos geno das criaturas. Quanto maior for sua aptidão, maior a chance de desbloquear um bloqueio de gene. Também tem algo a ver com sua arte pergeno. Algumas habilidades têm de 3 a 4 bloqueios, enquanto outras têm 8 a 9. N fez uma pequena pausa antes de continuar. Então, ela disse, o segundo método de desbloquear um bloqueio de gene é obter pontos de geno espiritual de um espírito. Se um espírito desbloqueou 3 de seus bloqueios de gene, você pode receber 100 pontos de geno espiritual deles. Isso permitirá que você para desbloquear um bloqueio de gene. São necessários 300 pontos geno espirituais para desbloquear 3 bloqueios. O poder que você obtém ao desbloquear bloqueios de gene será o mesmo que os espíritos recebem. Seu elemento e arte pergeno não importam. Então, deixe-me ver se entendi. Se um espírito desbloqueou 9 fechaduras genéticas e me concede 900 pontos genéticos, isso significa que posso ser uma elite com 9 fechaduras genéticas abertas. Ansem ficou chocado com esse barril de informações que estava recebendo. É assim que deve funcionar, sim. Mas mesmo que o espírito lhe desse um ponto geno espiritual, você precisaria de um nível de condicionamento físico capaz de receber esse poder. Se for muito baixo, seu corpo não será capaz de conter o poder. Seu corpo entrará em colapso se desbloquear muitos bloqueios de genes de uma só vez, explicou Ji Yanran. Pontos geno espirituais são importantes para os espíritos, lembre-se. Eles não os distribuem aleatoriamente para os humanos, acrescentou N. Então, como posso obter esses pontos geno espirituais? Ansem perguntou. Você assina um contrato com um espírito e se torna um membro da sociedade de seu abrigo. Se você se sair bem, eles podem recompensá-lo com uma boa quantidade desses pontos geno espirituais. N olhou para Ansem com uma pausa em seu discurso, mas continuou dizendo, claro, se você for poderoso o suficiente, poderá pegar uma pedra espiritual. Se o espírito não se autodestruir e, em vez disso, aceitar você como seu novo mestre, você pode comandar o espírito para lhe fornecer todos os seus pontos geno espirituais. Mas os espíritos raramente aceitariam mestres no santuário do terceiro deus, e a possibilidade disso acontecer é extremamente baixa. Além disso, espíritos de baixo nível não são muito úteis. Os níveis que eles podem ajudá-lo a desbloquear são muito baixos, Ji Yanran disse. Os espíritos realmente forneceriam aos humanos pontos geno espirituais? Ansem duvidou dessa afirmação, achando difícil acreditar que os espíritos estavam realmente dispostos a fornecer aos humanos, uma raça diferente, pontos genéticos espirituais. Eles o fazem, se você assinar um contrato com eles e aceitar o espírito como seu mestre. Aos olhos dos espíritos, os humanos não são maiores do que as criaturas que eles geralmente comandam. Eles vão tratá-lo como tratam as criaturas, e os espíritos tratam criaturas como eles fazem com você. Eles fornecem pontos geno espirituais para as criaturas. Mas os espíritos de nível superior tornam mais difícil para você obter seus pontos genos espirituais. Dito isto, alguns humanos são conhecidos por desbloquear 8 de seus bloqueios genéticos com o espírito pontos geno. Pode um espírito no santuário do segundo deus fornecer aos humanos pontos geno espirituais? Ansem perguntou. No santuário do segundo deus,
não existe tal criatura agora. Mas as pessoas teorizaram que se um espírito tivesse a mesma força que uma supercriatura, eles poderiam de fato ter pontos geno espirituais. Mas um bloqueio de gene é provavelmente o máximo que eles podem fornecer, e isso não vale muito. E os humanos provavelmente não conseguirão obter um espírito de tanto poder aqui, de qualquer maneira, respondeu Ji Yanran. Pontos geno espirituais podem conceder a você poderes diferentes de qualquer outro que você já teve. Mas melhorar seu próprio corpo para sustentar tal poder é tão importante quanto. Afinal, os pontos geno espirituais não pertencem originalmente a você. Você só faz uso dos poderes que eles fornecem. Você não possui e comanda a distribuição de pontos geno espirituais. Desbloquear fechaduras genéticas através de sua própria força é melhor, em geral. Sua tolerância e harmonia com seu corpo seriam muito mais adequadas. As verdadeiras elites sempre dependem dos poderes que eles próprios conquistaram. Eles desbloqueiam bloqueios de genes canalizando sua própria força, elaborou N. Depois de conversar com N e Ji Yanran, Ansem havia aprendido muito mais sobre a estrutura básica do santuário do terceiro deus. Embora o poder obtido dos pontos geno espirituais não fosse perfeito, poderia ser considerado um atalho. Supondo que ele pudesse cortar alguns cantos e obter tais poderes de maneira mais rápida, como ela estava sugerindo, Ansem gostou da ideia. Com poderes mais fortes, Ansem poderia matar criaturas com maior facilidade, posteriormente, melhorar seu próprio poder por meio de si mesmo. Não havia nada que impedisse tal coisa. Mas se você quisesse pontos geno espirituais, teria que assinar um contrato com um espírito. Se não o fizesse, eles não forneceriam nenhum. Havia muitos prós e contras apesar, quando se tratava da assinatura de tal contrato. Os humanos comuns não tinham muita escolha e eram forçados a assinar tais contratos. Eu me pergunto em que nível estava o espírito que levou o rinoceronte. Ansem pensou consigo mesmo. Durante o tempo de Ansem na aliança, o conselheiro Zou contatou a família Ji. Ele e sua família ficaram incrivelmente agradecidos pelo esforço de Ansem para conduzir sua filha com segurança para fora do deserto negro. Em troca, eles enviaram muitos presentes caros. Ji Yanran ficou chocado ao ver a lucrativa lista de presentes. Ela riu e disse, parece que Zou Yumei é muito importante em sua família. Não acho que essa apreciação decorra de sua posição na família. Aposto que eles estão mais preocupados com a posse de uma supercriatura de estimação. Se crescer, seria incrivelmente poderoso e isso realmente afirmaria ela como uma figura proeminente. Ansem então contou a Ji Yanran a história do encontro de Ansem e a subsequente aventura com Zou Yumei e Little Orange. Isso é possível? Esta é uma grande oportunidade. Tenho que fornecer esta informação à minha família. Ji Yanran e N estavam com os olhos bem abertos. Se você gosta de animais de estimação, posso te dar um. Ansem riu. N revirou os olhos, não acreditando no que Ansem disse a ela. O filho de uma supercriatura seria incrivelmente poderoso, e criar um era certamente mais difícil do que matar um. Zou Yumei teve uma sorte incrível, ela presumiu. Conseguir a propriedade de um não seria tarefa fácil. Capítulo 774. Não é tão bom. Ansem estava se preparando para sair quando recebeu uma mensagem dizendo que deveria esperar outro visitante. Quando Ansem ouviu isso, ele franziu a testa. Visitantes não eram permitidos lá, então ele achou estranho ouvir que alguém vinha vê-lo. Quem pode ser? Eu me pergunto. Ansem tinha alguns palpites, mas não podia contar com nenhum. Pessoas comuns não tinham permissão para entrar na base, então ele foi até a área de recepção. Lá, ele viu uma bela mulher sentada. Ele não sabia dizer a idade dela, mas sabia que era uma mulher que nunca tinha visto antes. Você é o pequeno Sem. Quando a mulher viu Ansem, ela o cumprimentou com grande entusiasmo e um sorriso caloroso. Eu sou Ansem. Quem é você? Ansem franziu a testa quando ouviu a mulher chamá-lo de pequeno Sem. Eu sou sua tia. A mulher pareceu surpresa com Ansem perguntando isso.
Tia? Ansem ficou chocado, nunca antes de ouvir que ele tinha tia. A irmã Lan não disse a você que ela tem uma irmã mais nova? Isso é doloroso para mim ouvir. Eu era apenas uma órfã, escolhida e criada por meu avô. Tratei sua mãe como uma verdadeira irmã. Mal posso acreditar que ela nunca me mencionou antes. A mulher parecia genuinamente chateada, quase como se lágrimas estivessem prestes a explodir de seus olhos. Quem é você? Ansem franziu a testa. Entender a identidade dela na família não significava nada para ele. Sua mãe disse que nunca quis se envolver com a família Lu. Ela nem deixou Ansem aprender a habilidade da família Lu. Embora ela nunca tenha explicado por quê, Ansem confiava nela e nas razões que ela deveria ter. Como tal, Ansem nunca se preocupou em tentar entrar em contato com a família Lu. Você é tão frio. Não é de admirar que você seja filho da irmã Lan. A mulher sorriu e a tristeza em seus olhos desapareceu. A mudança foi repentina e bastante chocante. Se não há mais nada para você dizer, então eu vou embora agora. Ansem se virou e se preparou para sair. Mas as mãos da mulher eram como relâmpagos. Ela apontou o dedo na direção de Ansem. Antes de chegar a Ansem, ele sentiu seu grande poder de repente se aproximando de seu corpo. Era mais fino que uma agulha e mais afiado que uma lâmina, e seu poder era tão grande que instantaneamente quebrou o traje de combate de Ansem. Ansem ficou chocado, não esperando que a mulher o atacasse aqui, de todos os lugares. Foi uma sorte que Ansem reagiu rapidamente. Ele disparou seu soco de disco de elefante para colidir com o golpe recebido. Dom! Ansem deu alguns passos para trás e bateu na parede. Seu dedo foi cortado tão fundo que o osso dentro estava à mostra. E? Você não aprendeu o Sutra do Céu falsificado? A mulher olhou para Ansem com grande surpresa. Se ele tivesse aprendido, ele teria sido capaz de contra-atacar o ataque dela. Ansem estava prestes a ficar com raiva, mas ao ouvir o que ela perguntou a ele, perguntou, qual Sutra do Céu falsificado? Ansem vasculhou sua mente como se quisesse se lembrar de algo. Então, ele perguntou, espere, foi você quem me deu aquela arte pergeno desconhecida? A mulher balançou a cabeça e disse, eu mandei para você, mas foi um presente que seu bisavô lhe deu. Por que você não se deu ao trabalho de aprender? Não estou aprendendo nada de uma fonte desconhecida, respondeu Ansem friamente. Bem, não é mais uma fonte desconhecida. Espero que você reserve um tempo para aprendê-la em um futuro próximo. A mulher se sentiu estranha, vindo aqui para testar o progresso de Ansem com a habilidade. Ela não esperava que ele não se importasse com isso, de jeito nenhum. Se for da família Lu, isso significa que definitivamente não vou aprender, disse Ansem friamente. Por quê? A mulher franziu a testa, olhando para Ansem. Sua resposta realmente a surpreendeu. Por que minha mãe não quer nenhum envolvimento com sua família? Você recebeu a resposta para sua pergunta, agora pode ir. Ansem deu a ela um olhar severo e frio. Se sua mãe não queria que ele se envolvesse com a família Lu assim como ela mesma não queria, então ir contra a vontade dela era a última coisa que ele faria. Ele não queria preocupá-la. E Ansem não achava necessário aprender o Sutra do Céu falsificado, de qualquer maneira. Dongguan Sutra e Bland Pulse eram melhores do que isso, afinal. Você tem alguma ideia do que está perdendo? Existem apenas 5 artes hipergenomicas que têm 10 bloqueios de genes disponíveis para abrir. Sutra do Céu falsificado é uma delas. A mulher olhou para Ansem. E daí? Ansem perguntou a ela. A mulher riu em resposta, dizendo, parece que você realmente não tem ideia do que está perdendo. Se você não pratica o Sutra do Céu falsificado, então você não é um membro da nossa família. Você não tem as qualificações necessárias para se juntar ao Godslayer Shelter. Oh, me desculpe. Você não recebeu o memorando? Meu sobrenome é An. E Godslayer Shelter não tem nada a ver comigo.
Não tenho interesse em entrar lá. E para acrescentar a isso, não acho falsificado o Sky Sutra tão impressionante, Ansem disse a ela friamente. Ao ouvir as últimas palavras de Ansem, o sorriso desapareceu rapidamente de seu rosto. Com uma voz fria, ela disse, você é como a irmã Lan. Você é tão egoísta e presunçoso. Você não se importa com mais ninguém, não é? Como sua tia, eu realmente deveria lhe ensinar uma lição. Você tem alguma ideia de onde você está? Ansem ergueu os lábios. Onde quer que eu esteja, é um lugar só meu, disse Lu Li. Então, ela moveu seu corpo para começar a atacar Ansem. Seus dedos eram como lâminas de barbear, rasgando o próprio ar. Uma força invisível estava indo na direção de Ansem, movendo-se em um ritmo incrivelmente rápido. Ansem viu isso acontecer, então ele simulou o fluxo de energia do bom elefante. Elefantes trombetaram dentro dele mais uma vez, e seu corpo ficou da cor de jade. Ele ergueu o punho e socou a força que se aproximava. Pang! Parecia vidro sendo quebrado. A expressão de Lu Li mudou para uma de choque em resposta, não esperando que as habilidades de punho de Ansem se desenvolvessem tão fortemente. Ela nunca esperou que ele fosse capaz de diminuir o poder do Sutra do Céu falsificado. Foi apenas um soco aleatório dela, mas Ansem conseguiu esmagá-lo. E isso a surpreendeu. Lu Li estava estranhamente confiante em seu Sutra do Céu falsificado, no entanto, e ela não permitiria que Ansem resistisse a seus poderes. Ambos eram evolutivos. Lu Li não acreditava ser invencível, mas não acreditava que alguém pudesse vencê-la se não tivesse aprendido o Sutra do Céu falsificado. Aos olhos de Lu Li, ela pensou que apenas Lu Lan tinha poder suficiente para vencê-la. Ela sempre considerou a irmã como sua maior adversária e seu maior alvo. Ela não podia se permitir perder contra seu filho, e ela não se permitiria perder contra alguém que nem se deu ao trabalho de praticar o Sutra do Céu falsificado. Um poder invisível explodiu dela. Seus cabelos ondulavam como os de uma louca, flutuando no ar. Suas mãos se tornaram como lâminas, balançando em direção a Ansem. O poder invisível era como uma lâmina indestrutível. Ele cortou o ar enquanto viajava em direção a Ansem. As mãos de Lu Li não paravam de se mover, como se ela fosse uma bruxa frenética. Suas mãos se tornaram as lâminas invisíveis, atacando Ansem sem um único vislumbre de contenção. Capítulo 775. Isso é tudo que você tem? Ansem não se moveu uma polegada. Metade de seu corpo crepitava e faiscava com o trovão que se aproximava, enquanto a outra metade soava como um sino. Quando a tempestade de lâminas invisível estava prestes a atingir Ansem, ele estendeu o punho. Os poderes combinados de som e relâmpago canalizados através de seu punho para formar um orbe de luz na palma de sua mão. Tornou-se um sol prateado e explodiu em direção a Lu Li com o estrondo de um trovão ensurdecedor. Rachadura! A tempestade de lâminas invisível era como vidro, pois o poder de Ansem quebrou sua coesão e anulou sua ameaça. Enquanto o raio percorria o ar, um ruído arrepiante soou ao mesmo tempo. O fluxo de energia do atacante de Ansem foi distorcido, o que a impediu de reunir a compostura necessária para evitar efetivamente o perigo que se aproximava. Estrondo! Logo antes que o raio parecesse prestes a atingir Lu Li, ela convocou a armadura da alma da besta. A armadura e as roupas por baixo foram incineradas pelo poder miserável possuído pelo raio. Pang! O corpo de Lu Li foi lançado voando para trás na parede da área de recepção. Sua boca vomitou sangue quando suas roupas queimadas e esfarrapadas se espalharam desordenadamente pela sala. Apenas um pedaço ou dois se agarravam ao seu corpo, queimando. Nada aconteceu a seguir. Não houve contra-ataque, ela apenas se sentou no chão, olhando para Ansem com um olhar medonho forjado por sua descrença sobre o que acabará de acontecer. Ela nunca acreditou que poderia perder para Ansem, muito menos perder tão rápido e mal. Ela também achou difícil aceitar que havia sido espancada por alguém que não havia aprendido o Sutra do Céu falsificado. De jeito nenhum, de jeito nenhum.
Os lábios de Lu Li estavam escorrendo sangue, enquanto ela se sentava lá, resmungando indiscernivelmente para si mesma, incapaz de aceitar a derrota repentina. Isso é tudo que você tem? Ansem olhou para Lu Li. Ele tirou o casaco e entregou a ela. Ao se virar para sair da área de recepção, ele disse, saia. Nem eu, nem minha mãe, temos mais interesse em fazer parte da família Lu. Lu Li ouviu o que Ansem disse e seu corpo tremeu. Quando isso aconteceu, sua mente tropeçou de volta ao passado. Isso é tudo que você tem? Ela tinha ouvido essas palavras ditas a ela muitas vezes enquanto crescia. Aquela senhora orgulhosa e bonita dizia a mesma coisa toda vez que ela era derrotada por suas mãos. Lu Li desprezou essa frase. E ela sentiu mais desgosto por seu rosto bonito. Mas agora ela estava ouvindo de outra pessoa e, em uma ironia cruel, essa pessoa era seu filho. Impossível! Impossível! Ele não aprendeu o Sutra do Céu falsificado. Como ele pode ter tanto poder? Não há como eu perder para alguém que não aprendeu o Sutra do Céu falsificado. E não há como eu perder para o filho dela. Lu Li estava gritando alto em completa histeria, mas agora ela estava sozinha na sala. Ansem não tinha certeza que horas Lu Li partiu, mas após seu encontro, ele foi contatar sua mãe sobre o que havia ocorrido. Ele queria confirmar se Lu Li realmente era ou não da família Lu. Little Li realmente procurou você. Quando Lu Sulan ouviu, ela permaneceu absolutamente calma como se isso fosse esperado. Havia uma distinta falta de surpresa em sua voz. Ela realmente é minha tia? Ansem suspeitava de suas afirmações. Sim. Seu bisavô acreditava que eu ficaria muito sozinha crescendo sozinha, então ele a adotou. Não a vejo desde que abandonei a família Lu. Lu Sulan suspirou. Não consigo aprender o Sutra do Céu falsificado. Ansem perguntou. Você pode aprender se quiser, mas ao fazer isso, você traz para si negócios familiares dos quais não poderá escapar. Lu Sulan suspirou, pensando que seu filho havia sido tentado pelo Sutra do Céu falsificado depois de vê-lo em ação e testemunhar o que ele poderia fazer. Bem, se isso realmente me traria problemas, então esqueça. Eu só estava me perguntando, só isso, disse Ansem casualmente. Lu Sulan, com muita surpresa, perguntou, você realmente não está tentado a experimentar? Na verdade não. Ti aprendeu o Sutra do Céu falsificado, e ainda assim fui capaz de derrotá-la com um único soco, Ansem retransmitiu casualmente. Lu Sulan ficou ainda mais surpreso agora, perguntando, você realmente conseguiu derrotá-la com um único soco? Sim, foi fácil. Um sorriso arrogante apareceu no rosto de Ansem. Lu Sulan, com um sorriso irônico, disse, parece que você se desenvolveu mais do que eu esperava. Para a família através do sangue. Essa separação significa que ela não pode aprender o Sutra do Céu falsificado em sua forma mais pura e autêntica. Quão forte seria o verdadeiro Sutra do Céu falsificado? O interesse de Ansem na habilidade havia aumentado. Embora ele tenha conseguido derrotá-la, ele realmente acreditava que Lu Li era um dos evolutores mais fortes que ele já havia enfrentado. Tem o poder de um Shura. Se você acabar indo contra alguém que aprendeu essa habilidade, lembre-se disso, não se defenda. Colocar-se contra uma pessoa que aprendeu só pode levar a dois resultados. Você acaba matar essa pessoa rapidamente, ou você morre. Seja rápido ou morra. Lu Sulan disse isso, mas não explicou o suficiente. Mãe, o que aconteceu com a família Lu? Ansem não conseguiu mais segurar seu desejo de saber, então ele perguntou. Se você não pertence à família Lu, não há necessidade de saber. Saber o sobrecarregaria desnecessariamente com problemas maiores. Se você entrasse na família Lu, no entanto, você rapidamente viria a saber. Este era um assunto sobre o qual Lu Sulan não tinha vontade de falar. A essa altura da conversa, Lu Li já havia se arrastado para fora da base. Em um navio, ela falou com Lu Aitan.
Luo Li não se absteve de contar toda a verdade e contou a ele exatamente o que havia acontecido. Depois que Luo Aito ouviu isso, um olhar estranho apareceu em seu rosto. Ele perguntou: ele não aprendeu? Não. Luo Li certamente respondeu. Ele liberou poderes do trovão. Luo Aitan perguntou. Sim. Luo Li respondeu. Isso é interessante. Não é de admirar que ele seja filho do pequeno Lan, então. Ele de fato adotou os excelentes genes do pequeno Lan, os requeridos por nossa família. Luo Aitan continuou friamente seu discurso. Diga a Luo Yin para encontrá-lo no abrigo. Deixe o menino ver a verdadeira forma do Sutra do Céu falsificado. Ele tem o sangue da família Luo correndo em suas veias, será algo que ele será incapaz de resistir. Sim, disse Luo Li, enquanto abaixava a cabeça. Ansem entrou no abrigo mais uma vez e queria entender melhor os arredores. Ele precisava saber exatamente onde estava e para onde deveria ir a seguir. Oh, não! Oh, não! Há um espírito atacando o abrigo! Enquanto Ansem estava sentado na praça, contemplando seu próximo movimento, uma pessoa gritando veio correndo. Imediatamente, todos ficaram nervosos. Um espírito atacando um abrigo? Quando Ansem os ouviu gritar isso, ele ficou muito surpreso. Fazia muito tempo que ele não ouvia falar de um espírito atacando um abrigo. Ansem curiosamente foi até a muralha da cidade. Ele queria ver que tipo de espírito havia decidido atacar o abrigo. Se o proprietário não resistisse ao cerco, talvez pudesse dar uma mãozinha. Ansem. Enquanto Ansem caminhava em direção ao portão, alguém chamou seu nome. Capítulo 776. Lin Beifin deprimido. Lin Beifin? Ansem se virou surpreso. Já fazia um tempo desde a última vez que o vira, e ele não esperava vê-lo aqui no santuário do segundo deus. Este é um encontro forjado pelo destino, sem dúvida. Lin Beifin correu até Ansem, agarrou suas mãos e quase começou a chorar. Confesso que já faz um tempo, mas não há necessidade de tamanha demonstração de paixão. Vendo Lin Beifin tão feliz, Ansem ficou bastante emocionado. Lin Beifin enxugou os olhos lacrimejantes e manteve um aperto nas mãos de Ansem enquanto dizia: Irmão, estou emocionado. Neste crafole empoeirado, mesmo que minha carteira estourasse pelas costuras, não posso comprar nada. É um miserável e caso perturbador. Agora que finalmente te conheci, posso gastar meu dinheiro em mercadorias decentes. Venha, venda-me 2 almas de bestas de sangue sagrado. Quando Ansem ouviu isso, ele jogou suas mãos pegajosas para longe. Toda a razão pela qual ele estava se comportando tão apaixonadamente era por isso, agora era fácil de ver. Você acha que as almas das bestas de sangue sagrado são um item comum que você pode comprar em qualquer lugar? E você está dizendo que quer 2? Ansem riu. Não estou disposto a acreditar que você não tenha nenhum à venda. Lin Beifin não foi afetado pelos comentários de Ansem e ainda insistiu que ele vendesse algumas almas de bestas de sangue sagrado. Lin Beifin estava entediado neste lugar há algum tempo. Ele era muito rico, mas sua família não tinha laços com as famílias maiores. Em seu tempo aqui, poucas pessoas se dispuseram a ajudá-lo e, mesmo com o dinheiro que tinha, não conseguiu comprar nada decente. Seu tempo aqui não tinha sido agradável. Ele nunca esperou ver Ansem aqui, de todos os lugares. Ele tinha ouvido muitos contos sobre as escapadas de Ansem e, por tê-lo conhecido anteriormente, tinha certeza de que teria almas de bestas de sangue sagrado à venda. Irmão Beifin, pare de atuar. Você realmente acha que esta criança teria almas de bestas de sangue sagrado disponíveis para a venda? Eu já lhe dei meu preço. Jogue fora a moeda ou se perca, não brinque comigo, disse um homem de meia idade perto de Lin Beifin. Eu não estou comprando suas almas de bestas de lixo. Esse cara tem todos os tipos de almas de bestas diferentes, então por que eu compraria algumas de sua lista de merda? Lin Beifin respondeu friamente. As pessoas sabiam que Lin Beifin era rico, então era comum que as pessoas tentassem enganá-lo.
Não havia muitas almas bestas de alta classe em um lugar como este, e tais extorsionários frequentemente se agrupavam para tirar o máximo de dinheiro dele. Eles venderiam a ele almas de feras mutantes pelo preço de uma alma de besta de sangue sagrado. Ou Lin Beifeng os comprou ou não tinha nada para usar. Ele era uma vítima diária desse tratamento. Infelizmente para ele, esses mesmos conspiradores eram os donos dos abrigos e os preços que apresentavam eram imutáveis. Afinal, os preços eram a decisão deles. Lin Beifeng não teve escolha a não ser sofrer e aceitar as taxas exorbitantes que cobravam. Agora que ele conheceu Ansem, ele não estava mais disposto a ser intimidado e certamente não compraria suas almas bestiais. Bem, irmão Beifeng, eu lhe dou um ultimato. Ou você compra agora de mim por este preço ou não. Mas se você quiser comprá-lo novamente no futuro, posso garantir que o preço não vai cair. Seja tão generoso, disse Liu Jie sem medo. Ele não acreditava que a bela e jovem estranha possuísse uma única alma besta de sangue sagrado. Liu Jie sabia tudo sobre este lugar e a área circundante, e sabia que o abrigo tinha apenas uma dúzia de almas de feras mutantes disponíveis para venda. Não havia nenhuma alma de besta de sangue sagrado para ser encontrada nos mercados, e certamente não haveria nenhuma em um homem jovem e bonito. Tanto faz, Lin Beifeng disse friamente. Então ele ignorou o extorsionário. Voltando-se para Ansem, ele sorriu e disse, vamos, irmão. Estou comprando comida para você. E talvez, apenas talvez, possamos conversar um pouco enquanto comemos. Perdoe-me por interromper seus planos para o almoço, mas não temos um espírito atacando o abrigo agora? Não deveríamos ir dar uma olhada? Ansem disse, sorrindo. Claro, vamos dar uma olhada no que enfrentamos. Lin Beifeng sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que com a ajuda de Ansem, no entanto, ele seria capaz de se mudar para outro abrigo real e não permanecer preso onde estava atualmente. As pessoas no abrigo o intimidaram impiedosamente, extraindo cada centavo que podiam por meio de uma enxurrada de truques e golpes. Ninguém estava disposto a ajudá-lo a se mudar para outro abrigo real. Ele não poderia fazer isso sozinho, mas agora, com Ansem ao seu lado, ele sabia que não precisaria se preocupar. Ambos subiram a muralha da cidade, olhando para cima, testemunharam um espírito comandando as criaturas para atacar o abrigo. Depois de dar uma olhada, Ansem rapidamente perdeu o interesse. Era um espírito real que parecia um ogro feio. Era algo que Ansem não estava interessado em matar ou reivindicar a pedra espiritual. As criaturas que estavam atacando o abrigo também eram criaturas mutantes. Ansem era preguiçoso demais para se incomodar em matar criaturas tão inofensivas. Mas as pessoas no abrigo rapidamente ficaram preocupadas e consideraram seus pretensos conquistadores uma grave ameaça. Lin Beifeng ficou muito tentado a ajudar, então perguntou a Ansem, irmão, você tem alguma alma de besta de sangue sagrado? Se você me emprestar 2, irei até lá e mostrarei a elas como se faz. Ansem deu a ele 2 almas de bestas de sangue sagrado que ele nunca usaria de outra forma, o que deixou Lin Beifeng super feliz. Ele recebeu uma armadura de sangue sagrado e as há muito esquecidas garras de fantasmas. Depois de se vestir, Lin Beifeng correu às pressas para cumprimentar os agressores que tentavam reivindicar o abrigo. Com a ajuda de suas novas almas de besta de sangue sagrado, embora Lin Beifeng não fosse tão forte, ele poderia facilmente matar as criaturas comuns. Mesmo as variantes mutantes não podiam fazer nada com ele e logo foram eliminadas. Lin Beifeng havia se tornado um homem extremamente poderoso, pois foi visto abrindo caminho entre as hordas de monstros lá embaixo. Ele até parecia bastante heróico, e isso chocou as pessoas do abrigo. No momento em que tudo foi dito e feito, ele conseguiu derrotar o ogro e fazê-lo fugir. Uma vez que sua vitória foi assegurada, todos lhe deram aplausos massivos. Depois de vencer o espírito, o próprio Lin Beifeng ficou exuberantemente feliz. Quando a ação foi concluída, ele não poupou tempo em levar Ansem a um hotel onde eles poderiam comer. Pouco tempo depois, um grupo de pessoas chegou ao abrigo.
Liu Jie e os responsáveis foram dar as boas-vindas à equipa. Liu Jie, você não enviou uma mensagem pedindo ajuda, dizendo que um espírito real procurou conquistar o abrigo? O que é isso? Liu Quan perguntou, franzindo a testa. Com ele trouxe uma equipe de guerreiros bastante qualificados. Eles deveriam ajudá-lo a matar a horda mutante, mas agora que chegaram, ficaram surpresos ao ver que a luta já havia terminado. Irmão Quan, um garoto apareceu do nada e vendeu 2 almas de bestas de sangue sagrado para Lin Beifeng. Seu humor estava mais arrogante do que o normal hoje, então ele prontamente saiu para matar as criaturas e mandar o ogro de volta para seu buraco. Liu Jie contou a ele o que havia acontecido durante sua ausência. O que é essa associação de criança com Lin Beifeng? Liu Quan franziu a testa. Ele acreditava que Lin Beifeng era um pedaço de carne sem valor, fácil de intimidar. E eles o intimidavam, com frequência, neste abrigo de cavaleiros. Agora, alguém vendeu a ele 2 almas de besta de sangue sagrado. Isso significava que eles não podiam mais tirar dinheiro de seu cofre. Ele disse que eles eram amigos. Ele tinha cerca de 20 anos no máximo. Ele tinha uma pele sedosa, do tipo que o fazia parecer bastante fraco e inútil. Eu diria que ele era exatamente como Lin Beifeng, um perdedor de uma família rica. Deus sabe onde ele conseguiu 2 almas de bestas de sangue sagrado para vender para Lin Beifeng. Liu Jie se aproximou dele e continuou dizendo, Irmão Quan, devemos cuidar desse garoto. Liu Quan fez um gesto com a mão e disse, obter almas de bestas de sangue sagrado não será fácil. E se aquele garoto não é do nosso abrigo e conseguiu sair por todo esse caminho, ele deve ser bastante experiente. Depois de uma pausa, ele continuou dizendo, tem certeza de que ninguém mais seguiu a chegada desse garoto? Sim. Tenho enviado pessoas para ficar de olho neles, e sabendo sobre todos os outros neste abrigo, posso realmente confirmar que não há mais ninguém aqui além dele, disse Liu Jie rapidamente. Bom. Os olhos de Liu Quan estavam tingidos de ódio e crueldade. Ele continuou dizendo, pequeno Zhan, vai e traga o irmão cego. Capítulo 777, Homem Cego. O homônimo do irmão cego não foi derivado de nenhuma praga de cegueira. Na verdade, sua visão excedeu em muito as capacidades da maioria. Ele foi chamado de irmão cego, no entanto, por causa de quanto ele buscava dinheiro. Enquanto houvesse dinheiro em oferta, ele aceitaria qualquer trabalho ou tarefa que pudesse. Ele cometeria qualquer ato sórdido, até mesmo assassinato, devido à sua cegueira na presença de dinheiro. Mas o irmão Blind era poderoso, não se engane. E ele poderia facilmente matar criaturas de sangue sagrado. Mesmo no abrigo real, ninguém ousaria ofendê-lo. Liu Quan não subestimaria alguém que pudesse apresentar uma alma de besta de sangue sagrado, então ele convidou o irmão Blind para vir aqui. Enquanto isso acontecia, Liu Quan foi observar Ansem e Lin Beifeng. Ele não conseguia discernir muito sobre Ansem e não tinha ideia de qual era a sua reputação. Se Ansem viesse de uma família grande, ele imaginou que seria capaz de reconhecer facilmente o homem. Sem esperteza e atenção cultural, ele nem percebeu que estava olhando para o genro do presidente. A aparência de Ansem era exatamente como Liu Jie descreveu. Ele parecia ter no máximo 20 anos e poderia ser melhor descrito como outro típico menino bonito. Não parecia que ele havia passado por uma única dificuldade. Vendo o garoto agora, ele pensou que Liu Jie realmente havia feito um julgamento justo e correto dele. Liu Quan era uma pessoa paciente, no entanto. Ele não estava com pressa de atacar e ficou feliz em esperar a chegada do irmão Blind. Irmão Quan, eles já deixaram o abrigo. Quando é a nossa hora de atacar? Depois de ficar de olho neles por meio-dia, Liu Jie apressou-se em relatar a saída do abrigo para Liu Quan. Paciência. Não há necessidade de pressa. O irmão Blind está a caminho. Eles devem estar indo para um abrigo real, então faremos um desvio, encontraremos o irmão Blind e colocaremos um bloqueio na estrada para eles. Depois de dizer isso,
Liu Quan reuniu um grupo e deixou o abrigo para executar seu plano. Eles caminharam por uma floresta por 10 milhas inteiras, antes de se encontrarem com o irmão Blind. Eles se esconderam ao longo dos matagais que contornavam os lados da estrada que levava ao abrigo real. Não muito tempo depois, duas pessoas apareceram. Eles montaram em duas bestas, e como esperado, eram de fato Ansem e Lin Beifeng. Irmão cego, são eles. Liu Jie guardou o binóculo e falou, enquanto apontava para a presa procurada. O irmão Blind não precisava usar binóculos, enquanto observava as duas pessoas de longe, um olhar estranho veio sobre ele. Estas são as pessoas que você me encarregou de lidar. O irmão Blind pediu ao irmão Quan e Liu Jie para confirmar. Sim, são eles, disse Liu Jie. Golpear. Uma espada macia, muito parecida com uma fita, foi puxada pelas mãos do irmão Blind. O sangue cobriu a espada quando a cabeça de Liu Jie foi repentinamente arremessada de seus ombros para o céu. Os olhos da cabeça decepada estavam bem abertos, num súbito susto e confusão. Irmão cego, para que foi isso? Liu Quan e o resto ficaram horrorizados com a súbita reviravolta nos acontecimentos. Em resposta, todos sacaram suas armas e encararam o irmão cego com cautela. O irmão Blind riu friamente e disse, posso perseguir moedas cegamente, mas nem mesmo eu jogarei minha vida fora por isso. Se você tentou me incumbir de uma corrida suicida, então não tenho escolha a não ser matá-lo. O rosto de Liu Quan mudou. Em choque, ele perguntou, você está dizendo que aquele cara é incrível? A presença de Ansem desobstruiu o irmão Blind sem saber. Para que isso acontecesse de repente, um sentimento ruim tomou conta da mente de Liu Quan. Ele não é apenas algo. Esse cara é tudo. Até seu chefe pode acabar trabalhando como um grunhido abaixo dele. E você quer indicá-lo por assassinato? Admiro sua ousadia e coragem. Irmão cego cacarejou assustadoramente. Liu Quan ficou surpreso. Ele não esperava que um jovem como aquele possuísse um passado tão assustador. Ele cerrou os dentes e disse, irmão Blind, esse foi o nosso erro. Quase matamos você. Fique com o dinheiro que deveríamos oferecer a você, mas isso foi culpa de Liu Jie. Que tal deixarmos os cachorros adormecidos e passarmos por isso? Não há necessidade de perturbar nosso relacionamento. Se fosse qualquer outra pessoa, eu aceitaria sua oferta. Mas essa pessoa é alguém que eu daria minha vida para defender. Querer matá-lo é pior do que querer me matar. Não posso poupar suas vidas. Depois que o irmão Blind disse isso, ele moveu sua espada macia. O que mais doía não era a lâmina, mas as sensações que ela transmitia. As habilidades de espada do irmão Blind eram suaves e gentis. Cada vez que a lâmina se movia, um grito separado emanava da floresta. Não muito tempo depois, metade dos homens de Liu Quan estavam mortos. Eles descansavam tremendo de medo, sentindo um profundo arrependimento pelo que haviam proposto fazer. Liu Quan estava apavorado, acima de tudo. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Ele correu 500 metros antes que a espada macia perfurasse seu coração. Você quase poderia simpatizar com Liu Quan, com o olhar de angústia que apareceu em seu rosto. Ele não teve a chance de dizer mais nada antes de ser morto impiedosamente. Ele tossiu sangue de sua boca aberta, então ele caiu no chão com os olhos bem abertos. Ninguém do grupo foi poupado. Cada pessoa ali foi decapitada ou estacada no coração. Um golpe, uma morte, para cada um deles. Foi uma visão cruel e brutal. Ansem e Lin Beifeng ouviram alguns barulhos vindos da floresta enquanto passavam. Olhando para fora, Ansem tropeçou em uma clareira que estava repleta de corpos. No meio deles, o irmão Blind estava limpando sua espada. São Liu Quan e Liu Jie. Liu Quan é o chefe de Liu Jie no abrigo real. Como eles poderiam? Lin Beifeng ficou chocado ao ver os cadáveres por toda parte. Ansem rapidamente entendeu o que Liu Quan havia procurado fazer,
mas o que ele não sabia era a identidade do homem solitário diante deles. E por que ele matou todos eles? Obrigado pela ajuda, amigo. Qual é o seu nome? Ansem perguntou. Eu não considero isso uma ajuda. Eu só estava poupando você do trabalho. O irmão Blind soltou sua gargalhada característica. Foi assustador. Me chame de cego. Nós nos conhecemos? Mas Ansem não pôde deixar de franzir a testa e ponderar o motivo de seu nome. Ele claramente não era cego, então por que ele queria ser chamado assim? Sim, claro. Temos, de fato. O irmão Blind assentiu, mas não deu mais explicações. Ansem ficou um pouco intrigado com esse curioso encontro, então fez outra pergunta. De onde você é? Não importa de onde eu venho. O que importa é algo importante que você deveria saber, disse o irmão Blind. O que? Ansem franziu a testa, pensando que esse cego era um sujeito estranho. Não se junte à família Lu. O irmão Blind disse essas palavras lentamente, com um tom grave. Isso é um aviso ou um lembrete amigável? Ansem perguntou ao cego. Como você discerne minhas palavras depende de você. Blindman não explicou. Em vez disso, ele puxou uma sacola e jogou para Ansem. Ansem o pegou e parecia que havia um livro ou algo dentro, mas ele não tinha certeza. A bolsa era composta de tecido altamente avançado. Pratique isso quando tiver tempo, deve ajudar. Depois disso, Blindman se virou e saiu. Ele se moveu rapidamente, em um segundo, desapareceu de vista. Ansem apenas ficou lá, observando o cego desaparecer na floresta. Ele não tinha certeza do que acabará de testemunhar. Capítulo 778 Homem de Pedra Esmeralda. Ansem teve a sensação de que havia recebido o dever de salvar o mundo. Ele se afastou de Lin Beifin e deu uma olhada rápida na bolsa que havia recebido. Realmente havia um livro ali, e o papel parecia bastante moderno. Deve ter sido produzido na Aliança nos últimos anos e era, sem dúvida, a prova d'água, a prova de fogo e a prova de insetos. Ansem ficou um pouco desapontado ao saber que não era um códice antigo. Se fosse, ele acreditava que poderia vendê-lo por um alto preço como uma antiguidade. Não havia nenhum nome nele, estranhamente. Depois de dar uma olhada no conteúdo, ele descobriu que não era uma arte pergena ou Qigong. Era semelhante ao Primal Inocência, mas melhor, com uma profundidade muito maior. Relacionava-se com a força psicológica e a constituição, e continha muitos exemplos. Era como um compêndio ou guia para evitar que alguém fosse sujeito a fraudes ou golpes. Quem era aquele cego? E por que ele me deu isso? Não vou ser um vendedor, nem vou ensinar aos outros como evitar ser enganado. Ansem estava bastante confuso. Ansem pensou sobre isso e chegou à conclusão de que lê-lo não faria mal. Na verdade, pode acabar sendo benéfico e pode ajudá-lo a evitar os esquemas de homens de confiança no futuro. Por enquanto, porém, ele guardou. Todos os oficiais de alta classe da Aliança pareciam doentes e maus. Deus sabe quantas ideias miseráveis foram inventadas em suas mentes, afinal. Ansem continuou sua jornada e trouxe Lin Beifin até o abrigo real com segurança. Embora Lin Beifin não conhecesse ninguém lá, ter riqueza significava que ele poderia ter ou fazer qualquer coisa que quisesse. Era muito diferente do pequeno abrigo dos cavaleiros que nem sequer tinha nada para gastar moedas. Irmão, muito obrigado. Se não fosse por você, eu ainda estaria lá naquele abrigo de cavaleiros, sendo maltratado por aqueles bastardos. Se você permanecer no abrigo por alguns dias, eu prometo vou conseguir algo bom para você. Será o mínimo que posso fazer para retribuir o favor que você me fez. Além disso, cobrirá o que devo a você pelas almas das bestas de sangue sagrado, disse Lin Beifin a Ansem. Não há pressa, mas pretendo ficar aqui por alguns dias. Se precisar de mais ajuda, posso ajudá-lo a entrar em contato com a equipe especial de segurança para sua proteção também. Eles são bons no que fazem fazer,
mas você terá que pagar por seus serviços. Ansem sorriu. Isso é brilhante de se ouvir, irmão. Mas não vamos falar mais nada. Espere pelas minhas boas notícias. Lin Beifin ficou mais do que satisfeito, adorando a perspectiva de ser ajudado pela equipe especial de segurança. Sozinho, sua reputação não teria lhe concedido o privilégio, mas com a ajuda de Ansem, tal coisa era possível. Ansem fez isso em nome de Lin Beifin devido à preocupação que sentia por ele. Ele estava preocupado que, deixado por conta própria, não demoraria muito para que alguém colocasse seus ganchos traiçoeiros e curiosos nele, ou alguém que estava associado a Liu Quan pudesse vir atrás dele assim que Ansem estivesse fora. A imagem. Ansem ficou no abrigo e depois entrou em contato com a equipe especial de segurança. Ele contratou um guarda-costas para a proteção de Lin Beifin. Ansem não estava com pressa de sair e decidiu passar algum tempo deliberando sobre seu próximo passo. Ele inicialmente iria ver sua mãe, para que pudesse protegê-la e ajudá-la a coletar pontos Super Geno. Mas vendo como sua mãe respondeu pela última vez quando ele tocou no assunto, ela não parecia se importar muito. Portanto, era desnecessário que ele caminhasse algumas centenas de milhares de quilômetros para ir vê-la. Se ele quisesse ver a mãe, teria preferido pedir umas férias nas quais pudesse ir para casa e descansar. Ansem começou a coletar informações durante a permanência no abrigo e passou algum tempo pesquisando na esquina. Ele estava ansioso para saber se havia ou não supercriaturas próximas. Quanto mais ele matasse, mais pontos ele ganharia. E agora, ele queria acelerar para poder acessar o santuário do terceiro deus mais cedo. Na verdade, Ansem se sentiu bastante pressionado. As pessoas com quem ele estava interagindo recentemente estavam começando a fazê-lo se sentir um pouco diminuído. Ele se sentiu fraco. Não ser capaz de se proteger na aliança o deixou extremamente desconfortável. Depois de um tempo navegando, Ansem encontrou um bom lugar que poderia visitar. Em uma montanha próxima, havia um ninho de criaturas. O abrigo tentou desviar os demônios e forçá-los a desocupar a área, mas as criaturas eram muito poderosas. Cada vez que o abrigo tentava atacar, eles sofriam uma derrota desastrosa. Portanto, já fazia um tempo desde a última vez que eles tentaram assumir o ninho. Ansem viu alguns registros do que os sobreviventes experimentaram nos ataques. Ele foi capaz de confirmar que realmente havia uma supercriatura lá, e isso era tudo o que Ansem precisava saber antes de escolher ir para lá. Quando ele estava no santuário do primeiro deus, Ansem uma vez adivinhou que o ovo de uma criatura tinha uma supercriatura dentro dele. Se o ovo não tivesse sido quebrado antes de chocar naturalmente, uma supercriatura teria nascido. Naquela época, essas eram apenas suposições feitas por Ansem. Se este ninho tivesse supercriaturas lá, isso provaria que seus palpites estavam corretos. Depois de obter um mapa, Ansem partiu para onde a caverna estava. Com a raposa prateada a reboque, nenhum único acontecimento ruim aconteceu. Ele foi capaz de caminhar direto até o ninho. Ansem escalou uma caverna de pedra e notou uma parede de ouro verde que havia sido quebrada. Além dele havia um enorme cristal esmeralda que tinha forma humanoide. Ansem usou seu Dongguan Sutra para digitalizá-lo e ficou surpreso ao saber que o que ele estava vendo era de fato a criatura que ele veio caçar. Era uma supercriatura. Ansem convocou seu anjinho para começar a luta com o Emerald Golem enquanto ele se aventurava mais fundo no ninho, querendo ver se sobrava um ovo. Com a raposa prateada lá, nenhuma das outras criaturas ousou se aproximar de Ansem. Isso foi uma boa notícia para ele, já que ele não se incomodaria em lutar contra eles, de qualquer maneira. Com a fada voando por aí também, eles tinham certeza de não incomodá-lo. Ansem entrou rapidamente no ninho e viu um ovo dentro. Estava, no entanto, rachado e vazio. Agora, ele acreditava ainda mais em suas suposições anteriores. Se as supercriaturas de primeira geração nascem de ovos, de onde vêm os ovos? Ansem teve problemas com esse enigma, pensando que nunca poderia encontrar a resposta. O ninho estava no subsolo, então pode demorar um pouco até que os humanos descubram isso.
Ansem então voltou para a entrada e viu o anjinho continuando a lutar contra o golem. O Emerald Golem sofreu muitos arranhões e cortes. Mesmo que Ansem decidisse não contribuir, não parecia provável que durasse muito. E, novamente, Ansem não se deu ao trabalho de lutar. Ele encontrou uma pedra que tinha a forma de uma cadeira, sentou-se e segurou a cabaça enquanto observava o anjinho lutar contra o Golem Esmeralda. Ele realmente não queria matar o Golem, já que não conseguia absorver a essência Life Geno de uma supercriatura de primeira geração. E obter uma alma de besta dependia puramente da sorte. Desde a sua imersão, a cor de sangue da cabaça finalmente havia desaparecido. O que quer que estivesse dentro deve ter absorvido tudo, e agora mesmo, veios de luz dourada corriam por toda parte. O fluxo de energia da cabaça estava se tornando cada vez mais óbvio e havia mudado muito desde quando ele colocou as mãos nela pela primeira vez. Isso surpreendeu Ansem um pouco, e pareceu-lhe que havia algo crescendo, lá no fundo. Ansem prestou mais atenção a esse novo fluxo de energia e percebeu que o poder interno não era muito diferente do rinoceronte sagrado. Mas Ansem não entendeu o motivo da cabaça ter um fluxo de energia como aquele. Por mais forte que fosse, só conseguia magnetizar objetos. Seu poder não causaria dano diretamente. Capítulo 779 – Criatura Flor. O Emerald Golem estava morrendo, e o anjinho explorou sem esforço todas as suas fraquezas. Dentro de meia hora, provavelmente estaria morto. O Golem Esmeralda chorou e rugiu constantemente, mas foi incapaz de fazer qualquer outra coisa. A espada grande do anjinho atingiu repetidamente o pescoço do Golem Esmeralda até que sua cabeça foi cortada. No entanto, não morreu quando a cabeça foi removida. Ele continuou a lutar contra o anjinho, mesmo com o corpo sem cabeça. Felizmente, o anjinho não era humano. Decapitar o Golem não a deixou descuidada ou fez com que ela baixasse a guarda, e ela foi capaz de evitar o ataque surpresa do Golem sem cabeça após sua decapitação. Para garantir sua derrota, o anjinho passou as próximas horas cortando o resto dos membros de cristal do Golem. Supercriatura Golem Esmeralda morta. Nenhuma alma de besta ganha. A carne desta criatura não é comestível, mas você pode colher sua essência Life Geno. Consuma sua essência Life Geno para ganhar de 0 a 10 pontos Super Geno aleatoriamente. Não receber sua alma de besta foi um pouco decepcionante para Ansem, mas independentemente disso, ele pegou a essência Life Geno verde da criatura caída. Desconvocou o anjinho e saiu do ninho. Ele não voltou para o abrigo, mas viajou para o oeste. Durante sua pesquisa, ele soube de 2 locais próximos que queria verificar. Era uma área composta por extensos prados, cada um pintado com inúmeras flores que estavam todas entrelaçadas. Por mais serena que fosse a área, o número de flores a colocava no radar de muitos insetos. Borboletas, abelhas, formigas e muito mais frequentavam este lugar. Mas foi dito que havia algo ainda mais assustador que residia ali, algo que acalmava os corações e desejos de todos que se aventuravam por perto. Para determinar a validade dos medos das pessoas, Ansem queria viajar para o coração dos prados e ver por si mesmo se havia ou não uma supercriatura residindo lá. Os insetos eram conhecidos por produzir muitos descendentes. Se houvesse um inseto supercriatura lá, poderia ser semelhante ao Devil Ant King e possuir um grande número de ovos. A extensão verdejante diante dele era bastante irregular, mas estava vestida com um mar de flores coloridas. Esses prados continuavam em direção ao horizonte, parecendo intermináveis. As flores não eram particularmente grandes, mas cresciam perto do solo e se encaixavam como se fossem pintar o chão. As cores não provinham apenas da grande variedade de flores brotando em uníssono harmônico, mas as próprias flores individuais podiam possuir até 8 cores. Incontáveis borboletas e abelhas dançavam no ar ao redor deles, mas ninguém jamais foi lá para caçar. Ansem se aventurou nos prados floridos e trouxe a raposa prateada com ele. Todas as borboletas e abelhas fizeram questão de escapar e fugir para salvar a vida com medo da supercriatura de estimação.
A pequena fada se escondeu em sua concha de vieira. Depois de se recuperar de seus ferimentos, o líquido dentro dela não a prejudicou mais. Como tal, ela frequentemente gostava de se esconder dentro dele. Depois de caminhar por algum tempo, Ansem teve uma grande surpresa. Ele viu uma pessoa no campo, matando criaturas. Muitos insetos enxamearam em sua direção, mas, apesar disso, o homem parecia calmo e composto. Intocado por uma única criatura, ele gentilmente balançou sua espada para matar cada um que veio para ele. Jingivu. Quando Ansem reconheceu o homem, ficou ainda mais surpreso. Ele era o monstro da Academia Militar Central da Aliança. No jogo da Liga da Academia Militar, no tiro com arco, Ansem conquistou seu primeiro campeonato. Jingivu agora avistou a aproximação de Ansem e acelerou para acabar com as criaturas que o incomodavam. Em um único segundo, ele conseguiu matar cerca de 1000 borboletas. O campo estava, por enquanto, vazio dos demônios esvoaçantes. Assim que terminou, ele caminhou em direção a Ansem. Eu nunca esperei um encontro casual com você aqui, de todos os lugares, disse Jingivu casualmente ao se aproximar de Ansem. Eu também não poderia esperar isso. Ansem sorriu. Embora eles já tenham sido adversários, foi bom conhecê-lo lá. Ouvi dizer que você possui um super animal de estimação, disse Jingivu. Sim. Ansem assentiu. Oficiais de alta classe há muito espalharam essa notícia, então não foi nada surpreendente que Jingivu soubesse sobre a raposa prateada. Caminhe para o oeste por 100 milhas e você encontrará uma colina lamacenta. Há muitas abelhas com asas de ouro lá, e possivelmente super criaturas também. Se você estiver interessado, deveria dar uma olhada, Jingivu disse. Obrigado. Ansem agradeceu e então partiu na direção que lhe foi dito. Eles não falavam muito um com o outro, mas eram cooperativos e aderentes às necessidades do outro. Ansem não duvidou da informação que recebeu. Eu esperava que um dia nos encontrássemos novamente, quando o fizéssemos, eu seria forte o suficiente para desafiá-lo novamente. Estou aquém desse objetivo. Vendo Ansem ir embora, Jingivu observou ir embora. Ele continuou a pensar consigo mesmo, sim, torne-se mais forte. Vá mais longe. Dê-me a motivação para alcançá-lo. Isso certamente acenderá um fogo nos corações da humanidade. Então ele se jogou no meio de outra legião de borboletas. Ansem continuou viajando na direção que Jingivu havia indicado e, depois de caminhar 100 milhas, ele se deparou com uma colina de 40 metros de altura que tinha forma de um cogumelo. Havia muitas pequenas tocas embaixo, de onde as abelhas douradas entravam e saíam. Cada um deles tinha o tamanho de um punho. Estas realmente não são abelhas comuns. Receio que possa haver uma supercriatura neste lugar. Ansem estava parado a 100 metros de distância da colina, mas a presença da raposa prateada não fez nada para alarmar as abelhas douradas. Tinha que haver uma supercriatura enterrada lá no fundo. Se não houvesse, as abelhas certamente teriam prestado atenção à aproximação da raposa prateada. Eles já teriam ido embora há muito tempo. Ansem estava pensando em como ele poderia expulsar o rei das abelhas e ver com que tipo de supercriatura ele estaria lidando. Mas enquanto pensava, ele avistou uma linda flor solitária no topo da colina. A flor não tinha raízes nem folhas, apenas ficou lá no topo da colina. Tinha alguns metros de largura e as pétalas pareciam as de uma rosa chinesa. A flor era principalmente amarela, mas era colorida com algumas listras de vermelho. Foi muito bonito. Também exalava um cheiro agradável. Era forte, mas não avassalador, e apenas cheirar aquela fragrância o obrigava a se aproximar e cheirá-la a uma distância mais próxima. A flor era linda. E parecia que o mel estava escorrendo de dentro do botão. Mas, apesar do grande número de abelhas douradas que povoavam a área, nenhuma delas se aventurava perto dela. Estranho. Isso é realmente estranho. Por que há uma flor solitária no topo de uma colmeia,
permanecendo intocada pelas abelhas que vivem abaixo. E o resto das flores neste lugar não são maiores do que meu dedo, então por que está tão grande? Deve haver algo errado com essa coisa. Ansem usou sua aura Dongguan para escanear a flor. Como estava muito longe dele, ele não conseguiu digitalizá-lo com muitos detalhes. Ainda assim, ele foi capaz de captar algum tipo de força vital horrível onde estava. Essa flor está produzindo criaturas, ou talvez seja algo que fortalece seu corpo. Ansem olhou para a flor com um olhar estranho no rosto, querendo ser o mais cuidadoso possível. Ansem tinha visto esse tipo de coisa muitas vezes. Tesouros como esse frequentemente tinham monstros assustadores por perto, e essas criaturas nunca faltavam. Sempre que essas flores amadureciam, outras criaturas eram obrigadas a aparecer. Capítulo 780 – Luta contra insetos. Ansem observou a flor se abrir de longe. Lentamente, as pétalas se abriram, foi uma coisa linda de se ver. Não muito tempo depois, o céu escureceu e a lua apareceu. Sob o luar brilhante, a flor se abriu completamente. No centro da flor, pestilos dourados cresciam para fora como se alcançassem o sol noturno. Era bonito como jade e brilhava como ouro na graça dos raios da lua. A doce fragrância tornou-se mais forte neste ponto. Até Ansem, que estava a 300 metros de distância, foi envolvido pelo cheiro. Isso deu a ele o desejo de correr até a flor e lambê-la para provar o sabor tentador dos sucos dentro dela. De repente, porém, houve um movimento da colmeia. As abelhas de asas douradas do lado de fora começaram a enlouquecer até que, eventualmente, uma abelha-rei de ouro cristalino de um pé de comprimento saiu dos túneis que levavam ao interior da colmeia. Rei das abelhas! Ansem ficou chocado. Ele usou sua aura Dongguan para digitalizá-lo, e foi revelado que era uma supercriatura de primeira geração devido à sua força vital embaçada. Ansem ficou um pouco desapontado, mas ainda assistiu com grande interesse. Ele estava tentando determinar o que deveria fazer a seguir. O rei das abelhas voou no topo da colina onde a flor descansava e pousou sobre um pistilo da flor aberta. Em seguida, começou a beber nutrientes de seu topo. Ansem engoliu em seco, desejando sinceramente poder ir e se juntar à abelha para beber os sucos que a flor havia preparado. Mas, por enquanto, ele conteve o impulso e permaneceu imóvel. O rei das abelhas geralmente não saía para comer. Ele tinha muitas abelhas operárias menores para coletar comida em seu nome. Como tal, nunca haveria necessidade de sair da segurança da colmeia. Se o rei estava saindo para comer a própria flor, então isso era um sinal infalível de que qualquer que fosse a flor, ela era realmente especial. Mas coisas raras como essa geralmente teriam mais de uma supercriatura protegendo ou competindo por ela. No entanto, estranhamente, nenhuma outra criatura apareceu. Ansem ficou estranhamente desconfiado, vendo que o rei das abelhas estava comendo há algum tempo sem qualquer intrusão. Enquanto Ansem contemplava seu próximo movimento e se deveria ou não cortar a flor do rei das abelhas, o saco de mel da supercriatura se encheu de sucos. Nesse ponto, ele voou de volta para dentro da colmeia. Não muito tempo depois, o rei das abelhas voltou da colmeia mais uma vez. Ele voou de volta para a flor, sem dúvida para mais coleta dos sucos. Ele fez isso algumas vezes até que a lua atingiu seu ponto mais alto no céu. Foi também nessa época que a flor começou a encolher e recuar. O rei das abelhas não comeu o mel porque o está guardando. O coração de Ansem saltou ao imaginar isso. Normalmente, os reis comem as melhores coisas. Se não está comendo, então talvez tenha bebês para alimentar? Talvez haja supercriaturas infantis em algum lugar dentro? Pensando nisso, Ansem imaginou se aventurar na colmeia para dar uma olhada por si mesmo. Mesmo que não houvesse supercriaturas de segunda geração, o mel do rei das abelhas seria útil para ele. Mas Ansem era paciente e queria observar as coisas por mais algum tempo. Este era um grande grupo de criaturas e não seria uma simples superluta. Ele não acreditava que o anjinho pudesse enfrentar a colmeia e seus ocupantes sozinho.
A fada também raramente ouvia seus comandos. Se a fada fosse na frente e consumisse todo o mel, seria uma grande perda. A raposa prateada também gostava de comer essas delícias raras. Com os dois lá, Ansem tinha que ter cuidado. Exercer muito esforço sem recompensa seria uma vergonha. Depois de observar a colmeia por alguns dias, Ansem aprendeu que a flor produzia esses sucos todas as noites. E todas as noites, o rei se aventurava a colhê-la na flor. Parecia que a flor produzia uma quantidade infinita de sucos. Por mais que fosse coletada, no dia seguinte o rei voltava para obter o máximo que pudesse dentro do mesmo prazo. Não importa o tamanho da rosa chinesa, os sucos dentro dela tinham que ser limitados. Como poderia resistir ao apetite voraz do rei das abelhas todas as noites? Algo tinha que estar muito errado aqui. Ansem hesitou, mas decidiu invocar suas asas e voar para a frente. A noite estava caindo agora, e ele decidiu ver a flor de cima. Ele viu que ainda havia bastante suco no topo dos pistilos e a abelha estava ansiosa para continuar coletando. Quando a lua atingiu seu ponto mais alto, o rei das abelhas coletou todo o suco. Foi nesse ponto que a flor ficou menor. Mas parecia que estava apenas esperando para ser reaberto. No dia seguinte, quando Ansem voou alto para dar outra olhada, os sucos do pistilo haviam sido totalmente reabastecidos. Isso confundiu muito. O que está acontecendo? Ansem continuou a pensar em sua descoberta, não querendo ser imprudente. Se ele não pudesse descobrir os detalhes mais sutis desse curioso fenômeno, ele não atacaria levianamente. Enquanto era dia, Ansem ouviu um zumbido. Ele não se importava muito, já que havia muitos insetos ao redor, não era um som particularmente único. Mas desta vez, o zumbido estava ficando cada vez mais alto. Quando o som era tão ensurdecedor quanto um helicóptero pousando no ouvido de Ansem, ele levantou a cabeça para prestar atenção. Quando Ansem levantou a cabeça, viu uma nuvem verde vindo em sua direção. Curiosamente, o som vinha daquela mesma nuvem. Depois de olhar mais de perto, ele notou que não era uma nuvem. Era uma horda doentia de moscas verdes do tamanho de um punho. Com grande ferocidade, desceram voando em direção à colmeia. As abelhas fora da colmeia pareciam assustadas e nervosas. Um grupo de abelhas saiu dos túneis da colmeia e tentou impedir a aproximação do exército da mosca verde. A área estava coberta de ouro e verde, enquanto uma batalha entre os dois coletivos de insetos se desenrolava. Como a chuva, incontáveis abelhas e moscas caíram em cascata no meio da batalha. O número de mortos foi enorme. Ansem ficou chocado com a visão. Mas ele notou que as moscas verdes não eram tão fortes quanto as douradas. Eles, no entanto, compensaram a falta de poder com números absolutos. Eles eram impressionantes e destemidamente kamikazearam seu caminho em direção à colmeia. A maioria deles nem queria brigar, pareciam querer apenas o mel. As abelhas eram fortes, mas seus números eram poucos. Embora guardassem as entradas da colmeia, muitas moscas verdes conseguiram entrar. Em pouco tempo, o próprio rei das abelhas saiu da colmeia para saudar o ataque e rapidamente eliminou as moscas verdes que tentavam abrir caminho para dentro. Segundos depois de sair, estava matando hordas inteiras de insetos. Mas ainda assim, seus números eram muitos. Eles eram como uma praga de gafanhotos, e onde quer que o rei das abelhas não olhasse naquele segundo, incontáveis moscas miseráveis tentavam abrir caminho para dentro. Ansem presumiu que as moscas estavam tentando roubar o mel, a princípio. Mas então ele viu que estava errado. As moscas sorrateiras que conseguiram entrar saíram logo depois, todas de posse de casulos dourados. Essas moscas não estão aqui pelo mel, então para que estão roubando os casulos? Ansem ficou confuso com essa revelação. As abelhas ficaram furiosas ao ver seus casulos sendo roubados, e em um frenesi, mataram qualquer mosca que possuísse um. Um a um, eles foram mortos, um a um, os casulos caíram no chão. Mais e mais moscas lutavam para avançar, no entanto. E muitos continuaram de onde seus compatriotas caídos pararam.
Os casulos foram apanhados mais uma vez e levados embora. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.